Olá galera, boa tarde, é um prazer falar com vocês. Estou aqui mais uma sexta-feira iniciando bate-papo com a Tati. Hoje nós teremos a participação da gestora da Casa da Mulher Brasileira, Suza Lucena, a qual nós iremos falar sobre as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, e tenho certeza que vai ser um bate-papo riquíssimo, de muitas informações e que vale a pena você acompanhar. Inclusive compartilhar essa live aí com teus amigos e amigas, para que possam estar com a gente também aqui nesse bate-papo super legal. E outra coisa importante, eu queria agradecer sempre a companhia de vocês aqui nas sextas-feiras. Para mim tem sido super legal, super massa, né, contar com a companhia de vocês. E vale muito a pena, sabe, construir essas relações, mesmo com esse cenário que a gente tem vivenciado nesses últimos dias, né? E vale muito mesmo construir todo esse processo junto. Queria mandar aqui um abraço para Vitor, né, que está aqui já presente junto com a gente. Vitor, um grande amigo aí do movimento estudantil, a Cristiane, Marcos, né, o Romário, que é de Bom Jardim. Sejam bem-vindos à nossa live. Ao professor Santos, nosso grande professor aqui da região do Polo Coroadinho, gestor da escola João Lima Sobrinho, atuante aqui na área Polo Coroadinho. Fico muito feliz. Beijão, Romário, para você aí. É sempre importante para mim ter tua companhia aqui nas sextas-feiras e outras lives que eu tenho participado, você está lá, né? Fico muito feliz mesmo. Abraço para nossa amiga Clarissa, beijo mesmo para você, o Leonardo de Bacabal, gestor de juventude, o Nelson, que também já chegou por aqui. Para quem está chegando, nós vamos ter um bate-papo com a gestora da Casa da Mulher Brasileira, a Suza Lucena, e a gente vai falar sobre as políticas de enfrentamento à violência contra a mulher e qual o nosso papel nesse cenário, né? Então convida aí teus amigos, tuas amigas para estarem com a gente, acompanhar essa importante live. O conteúdo vai ser riquíssimo e vale muito a pena a gente construir cada vez mais essa relação e perceber o quanto é importante, né, o nosso papel cívico na defesa do direito das mulheres, que sejam irmãs, nossas filhas, né? É importantíssimo a gente ter esse cuidado um com o outro. E aí, mulher, Tô aparecendo aqui ao vivo. seja bem, seja bem-vinda. Beijo para a Gleice, que chegou por aqui também. A Maria Ribamar, sejam bem-vindas, Joyce, a nossa live, que acontece às sextas-feiras aqui às 17 horas. E hoje, como eu havia falado anteriormente, nós vamos ter um bate-papo muito massa com a gestora da Casa da Mulher Brasileira, a Suza Lucena. Inclusive, eu quero já te agradecer, Suza, pelo aceite aqui para esse bate-papo. A gente tem feito toda sexta-feira e tem conseguido compartilhar vários temas com os amigos que têm conteúdo, né? E eu fico muito feliz de poder hoje estar aqui junto contigo. Eu queria que tu pudesse, né, falar um pouco de ti. Eu sei o quanto você é uma mulher batalhadora, veio do Eita, município. Se ajeita aí, tô me relaxa. ajeitando aqui. Veio do município do Maranhão, né? Uma jovem que veio para cá para estudar em São Luís e acabou se envolvendo com a militância de juventude e hoje está aqui, né? Uma grande profissional, atuante do direito das mulheres. Fica à vontade, Susan, a casa é nossa. Me organizando aqui. Conheço Tati só de muitos anos, né, Tati? Eu acho que desde. Não vou nem, Muitos anos. não vou nem falar para não descobrir a nossa idade. É verdade. Então, vim de Presidente Dutra, cheguei aqui em São Luís aos 10 anos de idade, né? E foi esse o objetivo mesmo. Minha mãe sempre disse pra gente o seguinte: eu posso não dar nada para vocês, mas eu vou dar algo que ninguém nunca vai tirar, que é a educação. Então, a educação sempre foi prioridade nas nossas vidas, na minha, dos meus irmãos, né? A prioridade da minha mãe para as nossas vidas. E ela conseguiu, ela tem Que conseguido, bom. né? Tem conseguido, uma lutadora, né? E uma mulher, é a mulher que me inspira todos os dias, que eu me espelho nela, porque minha mãe tem uma história de luta para ela conseguir alcançar os caminhos que ela trilhou e alcançou, né?
desde estudar, né, numa época que era muito difícil estudar, então, na década de 70, ela veio aqui para o Maranhão, ou para São Luís, né, vinda de Presidente Dutra, para estudar, passou num vestibular concorrido, que era economia naquela época, né, e ela trabalhou, mais para ela vir para cá estudar, ela trabalhou durante muito tempo e guardou o salário dela para que ela pudesse ter condições de vir estudar, né? Então, ela batalhou muito a vida toda e é uma mulher que até hoje, uma leitora compulsiva, ama ler, né? E ela me liga, minha filha, você já está sabendo disso? Ela tem um tablet que ela se inteira tudo de notícia, ela lê blog, ela assiste jornais. Então, às vezes ela me fala de alguma coisa que eu nem estou sabendo o que está acontecendo. Aí ela que vem me dizer. Ela que me atualiza. É bom, assim. Que bom, Suzy. É sempre, em nossas vidas, tem sempre mulheres, né, que nos trazem referência. São, assim como a tua mãe, a minha mãe, a gente sempre observa o quanto é importante, né, essa relação, do papel que a mulher tem, né, nessa questão das relações de consolidar, inclusive, seu papel social, aonde está, né, e a sua relação histórica. Já ajeita aí. Problemas técnicos. Isso é fundamental. Eu queria, enquanto está te arrumando, mandar aqui um abraço para nossos amigos que já estão chegando por aqui. O Hugo Cruvel aqui, grande movimento de juventude aqui do Polo Coroadinho, ativista do meio ambiente. Abraço, Hugo, seja bem-vindo. A Maria de Ribamar, que bom, Maria, nós todos somos maravilhosas. A nossa amiga Anaí também, que já está por aqui. A Lid, que sempre acompanha todas as lives. Beijão, Lid. É fundamental eu estar contigo aqui, a Vânia. O Zuluzinho, que toda live ele está acompanhando também. Beijão, Zuluzinho. E o nosso amigo Thiago Pena, que está toda sexta-feira coladinho aqui nas lives, junto com a gente. A Olivia, que também está chegando. A Érica, né? A Tereza. Boa tarde. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Então, a gente vai falar, né, sobre o papel das mulheres, né, e também conhecer a política, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, e que tem um papel fundamental em que Susan hoje desenvolve, né, na Casa da Mulher Brasileira, e que a gente vai tirando dúvidas. Quem tiver dúvidas, fique à vontade. Mandar beijo aqui para a Tina, beijo para a Antonieta, que já estão por aqui também. Sejam bem-vindas à nossa live. E eu vou já começando aqui falando sobre o nosso tema, né? E, assim, Suzy, a gente sabe o quanto é importante, né? As mulheres, elas estarem sempre à frente do seu tempo, né? As mulheres sempre têm tido esse papel. E, no entanto, assim, ainda há um processo de resistência, né, que a gente sempre mantém ativo, da luta por direitos, né, inclusive por nos sentirmos como protagonistas, atuantes no processo de transformação dos nossos locais ou do espaço onde a gente se encontra. Eu queria que tu pudesse falar dessa questão, contextualizar um pouco sobre essa relação da mulher no mercado de trabalho e, inclusive, essa relação que a gente consegue perceber do avanço, né, das políticas de mulheres no Brasil e aqui no Maranhão também. Vou mandar um abraço para a Jonathan Soares, está por aqui também. Beijão, Jonathan. Fique à vontade. Então, é sempre importante a gente destacar que os direitos que nós temos hoje conquistados, eles não foram dados para a gente. Ah, vocês são legais, eu esse direito para vocês, né? Isso não é uma realidade. Todos os nossos direitos Pode falar, tá? Falhou? Oi, Tati. Então, Pronto, pode. Vai organizando aqui que a gente vai. A internet sempre oscila. Fiquem aí, não saiam da nossa live. Vai já voltar aqui. Pronto, voltou? Voltou, Suzy. Imagina que já teve leis aqui no Brasil que permitia ao homem castigar fisicamente a mulher e os filhos, né? Então é dessa realidade que a gente vem, de uma realidade em que não
nos era permitida a educação. A primeira educação que nos foi permitida foi a educação, né? Eram cursos para que a mulher aprendesse a costurar. A gente, durante muito tempo, foi dando para que a gente pudesse ter acesso aos espaços públicos, porque para a gente... Tá sem áudio. E na própria casa, a mulher podia ter opinião. Tá sem áudio? Não, voltou. Voltou? Voltou. Então, não era permitida a mulher opinar dentro de casa, né? Se o homem tivesse... A opinião que era a opinião do homem. Tanto é que no direito de família se chamava sempre o pátrio poder. Só quem tinha poder sobre os filhos era o homem, né? Era o homem quem mandava, né? E em decorrência de toda essa subserviência, a gente tem tanto a questão da violência contra a mulher, quanto adolescentes, que são as maiores vítimas de todos os dias dentro das nossas casas. A gente está falando que em pleno século XXI, nós ainda sofremos mais violência dentro de casa que na rua, e as crianças e adolescentes são as maiores vítimas tanto da questão da trabalho infantil, mas principalmente da questão da exploração sexual e que essas crianças e adolescentes são submetidos. Na maioria das vezes, mulheres, 89% do sexo feminino e 11% crianças e adolescentes. E a gente precisa, a todo momento, reforçar essa realidade, porque quando a gente começa a gente vai para as escolas e começa a levantar essa temática, sempre vem jovens falar que ou foram ou estão sendo vítimas de violência dentro de casa. E relatando que suas mães também são vítimas de violência. Isso porque ainda se demora muito tempo. A aceitação social da violência contra a mulher faz com que a mulher se cale. Por quê? Porque ela naturaliza. A mulher deve ter feito alguma coisa para ter merecido apanhar, o cara é tão bom. Primeira coisa que o homem diz, você acha que alguém vai acreditar em você? Olha para mim, olhe para você, quem é você? Essa mulher que já passou violência psicológica, que ela já não trabalha porque ele disse para ela não trabalhar porque ele ia manter o lar. Já passou por diversas situações e ela depende economicamente de circunstâncias, né, decorrentes da violência que ela vem sofrendo e também pelo vínculo, que não é um desconhecido. É o homem que ela ama, que ela quer que dê certo. Então, são várias circunstâncias. Por isso, a gente não confia porque gosta de a gente não esse tipo de afirmação, de acusação, porque a mulher, ela é vítima. E a gente não dá pra gente apontar o dedo e assim, mas você é culpada porque você não fez nada. Não é. Imagina que hoje a gente tem um sistema de pressão. Mas vamos voltar a 14 anos, não existia uma Lei Maria da Penha. Antes da Lei Maria da Penha, tanto é que tem muito homem, muita gente que acha, isso eu vi, porque eu já ouvi no interior, que antes da Lei Maria da Penha podia bater, e que só depois da lei é que não pode mais. Tem muita gente na verdade, que acha não devia isso, bater embora nunca, né? nunca tenha sido verdade. Para ver a importância que é... Não, mas sabe o que um senhor em Maracaçuma ele disse? Ele disse assim, porque o homem antes podia corrigir sua mulher, entendeu? Eles não chamam de bater, eles acham que é corretivo para que a mulher respeite o homem. Ou seja, é aquela questão da hierarquia, da subserviência, né? E é esse sentimento de posse, de propriedade, é minha, tem que fazer o que eu mando, o que eu quero. Como que a mulher que é minha resolve não ter marido, né? Recentemente eu estava citando um cara, porque eu separei, mas imagina, só um mês e meio depois minha mulher já estava com outro.
Eu olhei assim pra ele. Eu disse, mas tu queria que ela fizesse o quê? Parasse de viver? Teve o caso que a mulher estava separada há 2 anos. Aí foi casada durante 30 anos, estava 2 anos separada por culpa dele, né? E ela já tinha sofrido muito pelas traições, entrou em depressão, até que resolveu dar um basta. Eles dividiram os bens, ok. Quando ela começou a querer um novo relacionamento, ele foi lá e disse, você tem que ser igual a sua irmã. Olha, sua irmã separou, nunca arranjou ninguém. Não quer arranjar outra pessoa. Como é que você vai botar outro homem dentro da casa que eu morei com você? Vão rir de mim, vão falar de mim, né? Então são essas absurdo, situações, né? Absurdas. Ele começou a ameaçá-la e ela nos procurou, a gente passou todas as orientações. Imagina, ela começou a ser vítima de ameaça porque ela já queria vender a casa. Ela, não, vou atrás de outra coisa, eu disse, mas vocês dividiram os bens, não faça isso, não abra mão dos seus direitos, né? Aí, se você vai ter dinheiro para comprar uma outra casa, não. Você tem como se manter? Ela estava fazendo unha para se sustentar, ela ia pegar o dinheiro que ela vendeu a casa, pagar aluguéis e depois viver na rua. Nunca ia conseguir comprar uma outra casa. Sendo que ele levou um carro que era do valor da casa. Ou seja, eles dividiram os bens, né? E aí é muito essa realidade. A mulher, mas eu não quero arranjar confusão. Mas você não está arranjando confusão com ninguém. É o seu direito, né? Se você quiser, você peça uma medida protetiva de urgência. E aí você vai ter essa proteção, né? Então, hoje, a gente tem direitos, mas a gente ainda tem muitas negações de direitos. Ainda tem quem defenda que a gente receba menos porque a gente engravida. E eu sempre me pergunto, gente, se a mulher parar de engravidar, o que vai ser da sociedade, né? Só vai deixar de existir. Sociedade, né? E aí é uma carga muito grande. Sempre, mas a mulher engravida, ela vai ficar tanto tempo afastada, eu tenho que pagar isso, pagar aquilo, né? Então tem muita maternidade recentemente, né? Desafio, ver o que e imagina, né? Boa parte das mulheres, os homens, vamos contratar a mulher que já passou da idade de ter filhos, né? Então, tem esse preconceito no ambiente trabalhista, né? Sendo que aumentou, antes eram 30% a diferença salarial, saiu uma pesquisa recente do ano passado, que aumentou para quase 42%, né? É um número muito alto da diferença salarial. E, gente, é algo que está presente na nossa realidade. Tem gente que mas não tem um homem que possa resolver essa situação. Outro dia pediram, indica um advogado. Eu indiquei um advogado muito bom, mas não tem um homem impõe mais respeito, né? E isso dito por uma mulher. Então, é essa realidade que a gente vivencia. A gente precisa trabalhar, às vezes, 2, 3 vezes mais para a gente mostrar que a gente é capaz e que é porque a gente conseguiu conquistar o nosso espaço. Que ainda pergunta, chegou lá, como que chegou? O que fez para ter conseguido chegar? Né? Então, há a todo momento um questionamento, né, da nossa capacidade. Né? Isso em todas as esferas. Você pega uma mulher eleita no legislativo, mas a todo momento a mulher é questionada. Chegou como? É porque é esposa de fulano? É porque é filha de... Se a gente for fazer um raio-x de todas a maior parte das pessoas que são eleitas, boa parte tem um nicho política, né? E isso, mulheres. Então não dá para apontar o dedo quando é mulher e não apontar quando é homem, porque vem da mesma forma. E não dá para questionar a capacidade em razão do sexo. O que acontece a todo momento. É mulher, né? Não deve saber o sexo frágil. Outro dia eu estava numa palestra, o cara falou assim, de sexo frágil. Eu falei assim, porque vocês têm muito menos força. Aí eu disse, pois eu tenho uma amiga que ela é campeã brasileira de jiu-jitsu, que é a Josleia, né, Rodrigues. Sim. E eu posso ver, vamos ver aqui então quem é que tem mais força, se é você, se é ela. E o cara era baixinho, ela dá conta desse aí, ela dá conta. Suza, é interessante tu fazer essa contextualização aqui pra gente sobre os avanços e as lutas, inclusive o papel da gente não ficar calado diante desse cenário, né?
e o quanto as mulheres, ao longo desse processo histórico no mundo, elas têm ido às ruas, né? Nós temos ido às ruas, né? A gente tem usado as redes sociais, colocado, inclusive, o nosso papel nos espaços. E aí, assim, essa questão que tu levanta da naturalização, né, da violência, ela é muito séria, né? Porque a gente tem observado que essa questão está cristalizada na estrutura social, né? Que aí vai passando as relações de poder, né? Que isso que você tu levanta, né? Dessa relação de poder, e essa relação de poder, né? Que vai do homem sobre a mulher e que vai sobre o Estado, né? Sobre a sociedade. E aí eu queria que a gente pudesse, assim, em cima dessas questões que tu levanta, apontar, né? Porque, assim, a gente sabe que existe um sistema de proteção às mulheres, né? Como é que funciona esse sistema? Como é que as mulheres podem acessar, inclusive, as políticas de proteção à vida das mulheres? Né? A gente sabe que existe todo um processo, existem estruturas sociais, né, que tem esse papel, né, de cuidar, inclusive, de proteger as mulheres, né, que a gente sabe que em alguns momentos, eu, por exemplo, moro aqui no Polo Curadinho, e a gente já aconteceu aqui muitos casos de mulheres serem mortas, né, pelos seus ex-companheiros, né? Então, isso nos preocupa muito, né? Então, eu queria que tu pudesse falar de como é que funciona esse sistema de proteção da vida das mulheres e como é que, inclusive, pode acessar essa política. Eu queria aqui agradecer a participação do nosso vice-prefeito, Júlio Pinheiro, que já chegou por aqui. Seja bem-vindo aqui à nossa live. Também a Dayana Roberta, que está por aqui. Sejam bem-vindas à nossa live. Fiquem à vontade. Nós estamos aqui fazendo bate-papo com a Suzana Lucena, que é a gestora da Casa da Mulher Brasileira. Então, quando a gente fala em feminicídio, é sempre importante a gente destacar que as mulheres que têm sido vítimas de feminicídio são normalmente as mulheres que não acessaram o sistema de proteção e defesa das mulheres, né? De urgência. Primeiro, que as mulheres têm que parar de ter medo de medida protetiva, porque o nome já diz, a mulher precisa de mente, e essa medida vai garantir essa proteção. Então, as mulheres com medida protetiva de urgência, feminicídio, né? Protetiva não é uma sentença, é uma decisão que a juíza dá ali, ela nem ouve a outra parte, né? Pode acontecer, e às vezes acontece, mas acontece, de uma mulher pedir uma medida que depois se verifica que não era necessária, né? Mas a 99% das vezes dos pedidos de medida são medidas que são processo para que ele possa posteriormente explicar a prazo, né? Mas essa medida o que ela faz? Basicamente a gente chama veio ação não sente. Manda o homem se afastar, não ligar, não mandar mensagem, é para deixar ela seguir a vida dela e ele seguir sua vida, né? Então, essa medida, ela tem salvado vidas e ela pode ser na delegacia, na defensoria, no Ministério Público, o advogado pode pedir, são diversas ocorrência da pandemia, inclusive online, pelo Justiça, né? E aí a gente teve um outro avanço, né, na lei agora, uma lei que foi sobre o boletim de ocorrência online para os casos de violência contra a mulher. Então, a gente tem criado formas de facilitar esse atendimento. E a Delegacia da Mulher, ela ficou aberta durante todo esse momento. A Casa da Mulher Brasileira, de passagem, para receber mulheres vítimas de violência, que também funciona na Casa da Mulher Brasileira. Então, durante todo esse período, a gente continuou oferecendo todos os serviços, nenhum serviço parou. Então, o atendimento às mulheres vítimas de violência continuaram, né? E qual é o prioritário? Está acontecendo um caso de violência, o que é que eu tenho que fazer? Ligar 180 ou 190, né? Fazer a denúncia, e não só a vítima, porque a vítima está lá apanhando, não, deixa eu pegar aqui o telefone para ligar. Não é. Ela não tem condições. Tanto é nesse período de pandemia, né?
E também a gente agora começou a normalizar, né? Mas quando um vizinho está escutando, por que todo mundo quer? As pessoas começaram a observar mais o que acontece na casa do vizinho. Ele ficou em casa, né? Então observe o que acontece ao seu redor. E começa a perceber o grau da violência que está ao seu redor. Então a gente diz, denuncie. Se está havendo um caso de violência, denuncie. Não se omita. Imagina, você está gritando socorro. Anteriormente, esse casal volte, né? E isso é muito comum acontecer. E a gente não tem que apontar o dedo. Mas eu denunciei naquele momento ter salvado uma vida. O relacionamento abusivo, ele vem em fases. Vem a violência psicológica, vem a violência física e vem a lua de mel. Perdão, meu amor, eu te amo, isso não vai mais acontecer. Olha os nossos filhos, eu te prometo. E isso é muito comum acontecer, né? E também em decorrência do que tem se tratado hoje da questão da masculinidade tóxica. O que é a masculinidade tóxica? São os homens que são criados para ser os machões. Não pode chorar, não pode demonstrar fraqueza, não pode ser sensível, não pode abraçar, tem que ter seus problemas e resolver sozinho, não pode ter... Mulher tem 10 amigas confidentes, no mínimo. Né? O homem pergunta, quando a gente vai para palestra, a gente sempre pergunta, quem aqui tem amigo confidente, um amigo que você está passando um problema, que você conversa, ou então sua mulher? Nenhum. É raro, raríssimas as exceções. Um homem levanta a mão para dizer, eu tenho. E a gente diz, parabéns. E o que é que isso influencia? Saúde mental. Uma pessoa que não trata os seus problemas, ela vai criando outros gatilhos. Ela acha assim, eu sofri o pão que já me amassou hoje no meu trabalho, então deixa eu arranjar aqui alguma coisa para me vingar. Né? E às vezes a mulher... Aí ele começa a exercer o que a gente chama de casa, olhada em cima da rede, diz, amor, eu já pedi tanto, não joga a toalha aqui, não sei o quê. Aí, o que é que tu quer? Aí começa. E aí, depois ele vai dizer, se não tivesse me falado dessa toalha, ela começa a dizer assim, poxa, é isso mesmo, eu que errei. Se eu não tivesse falado, isso não tinha acontecido, né? Então ele fica revertendo, ou então a mulher vê algo e ele começa a questionar, tu tá ficando louca, isso não existe. Então, a violência psicológica... Tá falhando um pouquinho, mas vai ficar tudo certo, fiquem tranquilos. Quando o homem faz, né? É recorrente no relacionamento abusivo. E o que acontece? Quem tem relacionamento abusivo não percebe que está no relacionamento abusivo. Só percebe que está no relacionamento abusivo quando sai desse relacionamento. E mais, às vezes quem pratica o relacionamento abusivo não se percebe, como muitas vezes ele está reproduzindo o que ele vivenciou dentro de casa, né? Então tá oscilando um pouquinho a internet. Pronto, voltou. Ficou mudo um pouquinho aqui. Pronto. Teu áudio não tá saindo. Então, galera, a gente está por aqui com a gestora da Casa da Mulher Brasileira, Susan, sobre a política de enfrentamento. Ela deu uma saída, vai voltar para poder organizar aqui a internet. A gente estava tendo um papo sobre a política de enfrentamento à violência contra a mulher, né? E que tem algumas falas interessantes das amigas que estão por aqui, né? Por exemplo, a Lenice, né? Que é nossa irmã aqui da comunidade. Ela diz, nós mulheres somos muito fortes, mas ainda não aprendemos a unir nossas forças. Né? O sofrimento de uma deveria ser o sofrimento de todas.
mas ainda não é assim, né? Então, a ideia da gente unir esforços, né, de termos sensibilidade e empatia com a dor do outro, né? Isso é fundamental, inclusive, para esse processo de luta contra a violência contra as mulheres, né? A Susan vai já voltar, por conta da internet que está oscilando bastante, mas ela volta já já. A Alce, né, ela diz, né, que essa questão, em caso de violência contra a mulher, precisamos meter a colher. Né? A gente precisa, inclusive, quebrar muitos ditados populares, né, muitos ditados populares machistas, inclusive, que reproduzem violência, como, né, tantos, esse que a nossa amiga desconstruiu, né, que é importante a gente sempre desconstruir, inclusive, esses ditados, como, por exemplo, tapinha não dói, até anotei alguns, né, alguns aqui. Ruim com ele, pior sem ele, antes mal acompanhado do que só, né? São alguns dos tantos ditados populares que nos preocupa, inclusive, essa relação de poder, né? De poder e de relação que se tem entre homem e mulher. Primeiro que mulher não é propriedade de ninguém, né? Mulher e o homem, cada um é um ser humano, né? E tem que ter respeito entre ambos. E a outra coisa importantíssima, colocar na cabeça que ninguém é propriedade. A gente não é um objeto, a gente é uma pessoa, um ser humano, né? Que precisa de ser respeitado entre ambas as partes, tanto o homem quanto a mulher, com uma mulher, né? E uma coisa assim mais séria, que é a questão da violência contra a mulher, não é uma questão só das comunidades, ela acontece em todas as áreas sociais, né? Todas as classes sociais, na verdade. Né? Desde a gente tem acompanhado casos de violência nas áreas nobres de São Luís, assim como também nas periferias. Então, esse papel da gente conseguir combater a violência tem que ser de todos e de todas, né? E é isso, né? A gente tem aqui outra fala também, né? Aqui a nossa amiga botou, né? Tem gente que diz que o moleque gosta de apanhar, né? Com aquilo que Susan estava comentando. Né? A gente sempre reproduz ditados machistas, né? Que inclusive desconstrói, inclusive, o papel da mulher na sociedade, né? Então, é isso. Vai lá, Suzy, eu tenho outra pergunta aqui legal que a gente pode também falar. Essa relação que eu havia falado bem no começo, essa questão da propriedade, né? De propriedade, de pertencer, né? A gente vive num mundo materialista, né? Que as pessoas têm muito essa questão de apegar às coisas, né? E aí, como é que a gente consegue, por exemplo, dentro das escolas, fazer um trabalho de esclarecimento lá na infância? Porque a escola também é esse espaço de conhecimento, né? Como é que a gente, inclusive, consegue trabalhar isso? Né, dentro, inclusive, da família e outros setores sociais também, para conseguir desconstruir esse sentimento de pertencimento, do patriarcado, do machismo, né, dos outros ismos ainda que permanecem no mundo, no país, aqui, na comunidade que a gente mora, né, no município também. Falar nisso, a gente acabou de entrar a Leinha, né? A gente acabou de citar ela aqui, campeã brasileira aí de jiu-jitsu, né? Mulheres não são bem esse sexo frágil, né? Sim, isso é importante. Seja bem-vinda, então, José. A Thaísia entrou aqui também, Fórum Maranhense de Mulheres, né? E a gente tem trabalhado muito essa questão para romper. O que tem acontecido já no jardim de infância, eu aqui em escolas de São Luís, de dizer qual é o brinquedo dos meninos e qual é o brinquedo das meninas, né? Delimitar aí, né, o papel de eles podem ter outras profissões tentando a todo momento esses brinquedos esse brinquedo aqui é masculino e esse é feminino. Eu joguei futebol a minha vida toda, né? Até hoje jogo futebol. Descalça na rua, brincando com os meninos. E o próprio futebol feminino tá aí, Josleia, que é prova disso, né? Jiu-jitsu, né? Uma luta, as lutas como um todo, né? Acabam que ficam tentando delimitar como se fosse um universo masculino. Para ter noção, o futebol ele foi proibido no período feminino, né? Então a gente tem, inclusive no esporte e na educação, tentam impor o papel da menina, qual é o papel do menino. E essas delimitações, elas fazem com que
meninas não. Um exemplo, teve uma palestra de uma cientista, né, da e ela em dado momento um homem a interrompeu e disse assim: o que você está falando está errado. Você deveria isso. Ele terminou de falar e ela virou para ele e disse assim: muito prazer, eu sou Steyton. Ela usava o sobrenome dele, porque é comum, né, sobrenome, e naquele momento ela estava usando o primeiro nome dela e ele não que era a mesma pessoa. Então ele tentou dizer que ela estava errada, apontando uma frase dela, né? Gente. E isso é muito comum. Tem gente que diz assim, não discriminação de gênero. Claro que existe. Demonstração clara, houve... Não é porque são mulheres que a gente não escolhe. Independentemente, independentemente do gênero, não tem nada a ver. Fazer o que se chama concurso às cegas. Durante todo o período do concurso, não se sabia se era homem ou se era mulher. Neste concurso, saiu de 6 para 30 de mulheres na magistratura. Né? Para ver que, de fato, existe sim essa de discriminação de gênero, né? De homem o poder e a glória, a mulher a subserviência, né? E quando a gente fica esperando, isso minha filha não pode. A gente está em pleno século XXI e a gente ainda fica falando sobre a liberdade sexual e reprodutiva da mulher a todo momento questionando. Por quê? Porque a gente ainda vive numa sociedade, uma análise até dos xingamentos, os xingamentos eles atacam as mulheres. Né? Filho de não sei o quê, não sei o quê. Mulher, xinga a mulher, xinga a mãe. Verdade. Ou a feminilidade, tu é coalira. E aí se naturaliza. O que se naturaliza? E aí o cara falou assim, mas a mulher traiu o homem, então se dizer que traição é motivo para uma pessoa matar a outra? Vamos fazer uma enquete aqui. Vocês ficaram assim, eu disse, bora, não mintam não, levante a mão. Todos levantaram. As mulheres de vocês matem vocês porque vocês têm elas, eles não. Eu disse, então, como você quer justificar o outro lado, né? Então, é muito essa situação que é recorrente. O que o homem pode e o que a mulher pode. E a gente precisa desconstruir isso acessando. Em 2005, o reitor de Harvard disse que as mulheres não foram feitas para a ciência. Obviamente, pouco tempo depois, tiraram ele da reitoria de Harvard. Mas, o que acontece? Hoje, imagina quem foi que descobriu, quem tem feito descobertas, mulheres fazendo descobertas com relação ao coronavírus. Né? Então, não tem nada a ver se é homem ou se é mulher. Somos todos seres humanos. E é a partir dessa lógica que a gente precisa mudar a realidade. Tá falhando ainda o áudio, gente? Teu áudio tá falhando um pouquinho. É a internet que deve ficar oscilando bastante. Suzy, é super importante estar levantando. Tem muita live. Tem muita live rolando aí. Tem alguns questionamentos aqui das nossas amigas que estão por aqui falando, né? Por exemplo, o Júlio Pinheiro, ele diz assim, que hoje temos um presidente da República que vomita o machismo em todos os expedientes, né? Combater o machismo é enfrentar, inclusive, o governo Bolsonaro, né? O que ele levanta. E uma outra coisa que eu vi aqui rapidamente, da nossa amiga, acho que é enfermeira, né? E ela diz que esse processo formativo da desconstrução, inclusive, do machismo, se começa em casa, né? Muitas mães ensinam suas filhas a serem submissas e que tem que se casar para ter filhos, cuidar de casa e se calar. E que não deve ser, né? E aí,
A gente aqui tem outras falas, por exemplo, a Antonieta, né, falou dessa questão que é fundamental, que haja um processo formativo das crianças e adolescentes, né, para inclusive a desconstrução do patriarcado, do machismo, que é aquilo que nossa amiga apresentou agora há pouco, e também a Lenice, a Lenilce, ela diz, né, precisamos também ressignificar a maneira como as crianças são educadas, né, então, aqui a gente está, né, na mesma tônica de pensar esse papel social, né, inclusive, eu queria que tu pudesse fazer uma fala que o comentário delas, inclusive, foi em cima daquilo que você pontuou agora há pouco, né, assim, tem uma coisa que eu tenho vivenciado, né, na minha maternidade, por exemplo, que nós mulheres temos tido, né, nós temos várias jornadas, né, jornadas triplas, e é família, é casa, é filho, é trabalho, né, e muitas das vezes a gente percebe que o desafio, inclusive, dessa mulher se manter no mercado de trabalho tem relação a outras políticas públicas, né? A gente viu o caso recente da mãe do Miguel, né, que foi na cidade de Recife, que ela teve que levar o filho dela, né, para casa da mulher que ela trabalhava, acabou a criança sofrendo, na verdade, a criança sendo morta, né, isso foi uma violência brutal que aconteceu, inclusive, nesses últimos dias, e aí, assim, eu fico percebendo que dentro de pensar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, existem outras políticas públicas que precisam ser, inclusive, pensadas para a inserção dessa mulher, né, nos espaços, seja no mercado de trabalho, seja nessa questão mesmo da educação, né, e essa coisa que aconteceu recente, né, dessa violência brutal que aconteceu tanto com essa criança quanto com a mãe, né? E aí eu queria que tu pudesse falar também dessa questão e mostrar para a gente, assim, dentro desse processo, esse desafio, né? Que tu pudesse falar um pouco sobre isso também. Edinaldo, Simplício, estão aqui conosco. Ah, sejam Tati, a bem-vindos. questão, Sim. a questão da creche, por exemplo, né? A gente fala muito de acesso à mulher ao mercado de trabalho, das condições necessárias, mas se a gente for pegar muito bem, até a Meire Ferreira, que é uma estudiosa na área, ela fez uma pesquisa com as mulheres deputadas, né, com duplas, que também tem dupla jornada de trabalho, Sim, e claro que elas têm condições maiores, mas pega, a gente convive muito nos bairros e a gente vê todo lugar a mulher, a principal dificuldade que a mulher levanta é falta de creche. Não tenho com quem deixar meus filhos para trabalhar, né? A gente tem aí a creche aí do Salinas Sacavém, da nossa camarada, sim, fugiu o nome. me esqueci. Aqui do nosso bairro, aqui Já a lembrar. liderança do bairro que cuida de várias Isso. crianças. Que já existe há 30 anos, né? E, Sim, infelizmente, a realidade qual é a opção que a mulher tem? Por que muitas mulheres não trabalham e dependem dos homens? Porque essas mulheres, eles dizem a gente não tem que deixar os filhos, tu cuida da casa com os filhos e eu trago para casa o sustento. E mais a mulher, né? Imagina, a mulher não tem o dinheiro para ir comprar o seu absorvente. A mulher não tem, depende única e exclusivamente do homem. Isso restringe o ir e vir dela, né? Porque ele começa a dizer o que tu quer na casa da tua mãe, tu não tem casa. Olha, eu não quero que você fale que o fulano é má influência. Então vai afastando, fazendo com que a mulher viva em um privado, de forma que ela não percebe que ela está no cárcere privado. E é muito mais fácil essa mulher ser vítima de violência. Porque quando ela é vítima de violência, ninguém sabe. Porque ela já não vai na casa da mãe, já perdeu contato com todo mundo. Então, que rompe, diz, vamos, você não está sozinha comigo. E leva essa mulher para que ela denuncie e acompanhe, dá todo o suporte
inclusive psicológico, né? Então, realidade que a gente está necessidades da mulher, né? Verdade. Com essa pandemia, mas que é É. uma necessidade real e latente para que as mulheres possam estudar. Tempo, cidade até que pudesse voltar, porque tinha com quem deixar seus filhos, né? Então, a gente tem universidade, a USP, por exemplo, ela tem uma creche que já tentaram várias vezes fechar, não se conseguiu, mas é uma das grandes necessidades para garantir, inclusive, a reprodução, né, a Sim. manutenção da nossa sociedade. E aí, Julinho até falou aí, justamente a fala foi do Bolsonaro, ele que disse, a mulher tem que ganhar menos porque engravida, né, defendendo que o salário da mulher fosse menor. A Previdência, gente, a Previdência tentou dupla, tripla jornada de trabalho, a Previdência tentando equiparar essa mulher que tem dupla, tripla jornada com homens que alguns têm, mas a maioria não tem. O cuidado da casa e dos filhos acaba ainda, por conta desse machismo patriarcado, ficando exclusivo. Por isso que a divisão das tarefas domésticas é algo que tem que ser praticado desde sempre, né? Para que todos tenham responsabilidades dentro de casa. Porque se todos dividem as tarefas, não fica sobre, né? Então é algo que a gente na questão da educação, uma educação que garanta acesso, igualdade de direito a todos. E isso é muito comum. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela está falando da dificuldade que é de... Um exemplo, a mãe cria o filho, esse filho casa. E quando ela chega na casa desse filho, esse filho está lá dividindo as tarefas domésticas. Primeira coisa que a mãe diz: eu não criei meu filho para ficar cuidando de casa. Olha, então o machismo também é reproduzido pelas mulheres. Todos Sim. nós vivemos uma sociedade machista. Então a gente acaba em dado momento fazendo reprodução desse machismo. O que acontece com o racismo, né? A gente tem falado recentemente, né? É algo que a gente precisa pontuar sempre, que não seja só por um momento, né? Que sirva todas essas deficiências. Eu estava vendo uma matéria de uma juíza, né? E ela falando, eu achei que depois que eu fosse juíza, eu não fosse sofrer mais preconceitos, mas os preconceitos continuam, porque os preconceitos No estão mesmo aqui nível. em decorrência da minha pele. Sim. A gente viu no BBB o que aconteceu também com uma das participantes. Então, são situações recorrentes. E claro que privilégios, e as pessoas precisam identificar esses privilégios. O que a gente tem visto agora na UFMA? Muitas pessoas que não deveriam ter acesso a cotas, ingressando na universidade em diversos cursos, principalmente Sim, medicina, burlando o né, sistema. sem ter esse direito. E aí eu torço, né, para que a justiça seja feita e que essas pessoas sejam, inclusive, todos os créditos realizados, né, tudo que cursou de uma maneira descabida, ilegal, cometeram crimes, gente, né, de falsidade ideológica e tudo, né? Então é preciso fazer com que as leis sejam, né? Falando que século XXI, eu lembro muito de uma fase do Tudor, do Canadá, assim, ele colocou metade homens e metade mulheres e mesclou, né, para que todos os representantes pudessem ter assento. E aí perguntaram por ele, mas como? Por que você fez isso? Aí ele falou, porque nós estamos no século XXI, né? E aí, aqui no Brasil, a gente... Está no século XV.
posição, colocaram uma, mas a gente se mantém, também tem retrocesso. Teu áudio tá pronto, voltou. Ela foi vítima fizeram apologia ao crime de estupro, né? E fizeram também difamação. Recebeu toda a orientação para ingressar na área civil, pedindo retratação e pedindo também indenização por danos morais, né? Então a gente precisa, infelizmente, isso está muito presente, principalmente nos grupos tipicamente masculinos, né? É importante que as pessoas deixem de pensar que isso é brincadeira, porque isso não é brincadeira. Você está falando de pessoas, de uma vida, você está atingindo, né, e abalando algo que muitas vezes, gente, tem pessoas que cometem suicídios como essa, né? Inclusive a questão da pornografia de vingança, que também é uma triste realidade na nossa sociedade. Igor, eu tenho fotos tuas, eu vou expor, né? Sabe o que tem acontecido muito? Até recentemente, outro dia eu tava, meu celular deu problema e eu fui até lá, só descobrindo que que seu celular estava hackeado, várias situações, né, para tentar de ex, principalmente quando é ex, né, nessas situações. Então, algo que precisa visto, né, que precisa ser, né, e aí é a mudança da sociedade mesmo, é a pessoa conseguir ver que ela está cometendo um crime. Tem muitos crimes que são naturalizados, né, que as pequenas corrupções, né, mas não deixam de ser corrupção, e aí é algo que precisa ser visibilizado. Georgia também conosco, querido amigo. Muita gente aqui, né, encontrando isso é bom. Homens e mulheres, né, e dizer, gente, que tem gente que acha assim, essa luta das mulheres nessa sociedade, porque são a prestação quando eles veem as suas filhas, né? Verdade. Quando a gente fala da questão de assédio, gente, assédio, quando todo lugar que eu vou, eu pergunto assim, qual a mulher que nunca foi vítima de assédio? Né? Quase toda mulher, eu digo, não tem uma mulher que não tenha sido vítima em algum momento da vida de um assédio, né? E também a questão da importunação sexual, né? Agora que virou lei, imagina, setembro de 2019, se criou a lei de importunação sexual. Só a gente então, viu vários casos, né, começou... de homens agredindo mulher dentro de ônibus, né, ejaculando no ombro da mulher, né, dentro dos ônibus, um negócio muito sério. Imagina que o homem fazia isso, a mulher ia na delegacia, denunciava, e aí o homem saía bonitinho de lá pagando uma multa. E hoje não, 5 anos de cadeia, gente. Cuidado, respeitar a vontade da outra pessoa. Luzinete. Né? Então a gente precisa fazer com que as pessoas respeitem o outro. Gente, quando a gente muda assim um pouco o papel, eu gosto muito desses estudos sociais, pegaram uma mulher e colocaram ela assediando os homens. E ela aí passava um homem, várias mulheres diziam assim, lá em casa, se eu te pego. E o homem começou a ficar... imagina, quem é que você gosta de estar numa festa e a pessoa te agarrar, passar a mão no teu corpo, te beijar à força, né? Isso a gente que acha assim, que mora no período marafolia. Isso é uma violência, né? Às vezes quem comete... Não, normalmente quem comete não acha que não que é uma brincadeira, mas sofre. Marca essa pessoa para a vida toda. Verdade. Eu tenho na minha memória, quando eu tinha 18 anos, passei o carnaval na cidade de Penalva, tô lá, veio um cara grandão, o cara era bem grandão mesmo, passou a mão na minha bunda, eu virei de uma vez, meti um tapa na cara dele, me abaixei, que eu já...
O áudio falhou um pouquinho, voltou. Que marca a nossa vida. Gente, quem é que quer Ninguém ter quer. seu corpo violado? Tem pais que acham o seguinte: é minha filha, eu tenho direito de usar, eu tenho que ser o primeiro, eu que criei. Né? Isso é um absurdo. Gente, infelizmente é uma triste realidade. Quem mais comete estupro contra crianças e adolescentes são os pais. Conosco também, vi aqui Valdo Rodrigues também, aqui conosco. Tem áudio falhou um pouquinho. De Yarra da Lutadora, né? Tati aí, nossa grande guerreira, lutadora aí, de todas as... Susan, assim, a gente tá... Cara, parece que o tempo voou, sabe? Já estamos chegando já ao finalzinho aqui do tempo da live. Eu queria que tu pudesse agradecer aí a galera que acompanhou aqui, o nosso bate-papo, né? Deixa eu dar mensagem pro pessoal para a gente já ir finalizando. Tem 2 minutinhos. Perguntando aqui, teve caso... Claro! Gente, a família de todo mundo já teve caso de violência. É estrutural, todo lugar teve casos de violência. Já chegou juíza, já chegou médica, não está em toda a sociedade. Não, claro, as mulheres jovens, negras e pobres são as maiores vítimas porque têm menos acesso a menos seus direitos, né? E aí são as maiores vítimas de feminicídio, de violência, etc. Mas ela está estruturada em toda a sociedade, né? E é uma realidade que a gente vivencia todos os dias. É muito vítima de estupro. É uma das maiores dores. Uma dor horrível, né? Acho que, Tati, tu podia finalizar aí a live. Eu fico com pena de dizer, né, que chegou o final da nossa live. Tem muitas perguntas chegando. Eu acho que nós vamos fazer uma próxima live, né, com o mesmo tema, para poder, inclusive, responder alguns questionamentos que foram colocados aqui na live. Eu agradeço muito, Susan, a tua companhia. Agradeço a companhia de todos vocês que estiveram conosco até agora. Né? Pena que a gente vai poder responder todas as perguntas, mas fica aqui meu grande abraço a Susan, abraço a Clarissa, né? A nossa enfermeira que está por aqui, a auxiliadora, né? O Álvaro, professora Jesus, Luzenete, o George, o Pretinho. Agradecemos muito mesmo, a gente fica por aqui e até a próxima sexta-feira com o bate-papo com a Tati. Grande abraço a todos e boa noite. Valeu, Susan. Você é 10. Agradeço a tua companhia. Foi ótima. Abraço. Um coração para você. Beijão. Parabéns. Parabéns pelo trabalho que desenvolve à frente da Casa da Mulher.